Segunda Reis, no capítulo 20. E nós vamos ler apenas o versículo 1. Segunda Reis, capítulo 20, versículo 1. Amém? Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Senhor, aqui está a tua palavra. Ela por si só é viva, é eficaz. Ela tem o poder de penetrar na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e fazer o que lhe apraz. Minha oração, Senhor, nessa noite, é que cada coração que for aqui cativo à tua palavra, saia daqui melhor do que entrou. Que o Senhor acrescente o que me faltar, e que o Senhor retire alguma coisa que eu queira acrescentar que não for da tua vontade. Porque eu sou limitado, mas o Senhor não tem limites. Que Satanás seja envergonhado nessa noite, e o teu nome glorificado como já tem sido. Há uma atmosfera de adoração neste lugar, é perceptível a tua presença neste lugar. Portanto, Senhor, completa a boa obra que já começou nessa noite, para a honra e para a glória do teu nome. É o que eu peço e agradeço, no nome poderoso de Jesus. Amém. Eu li na quinta série, olha que tem muitos anos, um livro para fazer um trabalho de português. Na verdade, um trabalho, uma redação sobre esse livro. E o título desse livro era A Desintegração da Morte. Nesse livro, é um livro de ficção, evidentemente, um cientista descobriu uma maneira de matar a morte. Ele descobriu como criar uma máquina, e essa máquina emitia uns raios, e como se a morte fosse algo físico e palpável, eu já digo e repito, o livro é livro de ficção. Essa máquina foi elevada para o ponto mais alto do planeta, no monte mais alto do planeta, e ele jogou os raios dessa máquina, e essa máquina matou a morte. Houve uma grande celebração, para vocês terem uma ideia, há muitos anos que eu li esse livro, e já quando eu li, ele me fascinou. E a história conta que o primeiro resultado, após ter sido detectado de maneira literal, de que a morte havia morrido, houve uma grande celebração mundial. Todas as pessoas da face da terra começaram a celebrar, porque o maior medo do ser humano é a morte. Então a morte não existia mais, então as pessoas começaram a celebrar, e houve festa em todos os lugares do planeta. Esse cientista foi elevado ao status de divindade, porque ele tinha matado a morte. Só que algumas horas depois, ainda durante a celebração, começaram a perceber os efeitos que a morte ter morrido provocava. Primeira coisa que eles descobriram foi que as pessoas não morriam, mas se feriam. Então começou a acontecer vários acidentes, em que as pessoas eram mutiladas, trituradas, esmagadas, e não morriam. Segundo problema que eles descobriram foi um problema de ordem econômica. Descobriram que as pessoas não morriam, mas não paravam de nascer. Começou a haver uma grande densidade demográfica e começou a faltar comida. O terceiro problema que descobriram foi que as pessoas não morriam, mas envelheciam. Então as pessoas não morriam, mas o cérebro ia envelhecendo, o corpo ia ficando cada vez mais petrificado, os ossos iam se triturando, a mente ia deixando de funcionar, e de repente as pessoas de muita idade estavam como zumbis. Descobriram outro problema: a morte morreu, e com ela
morreram valores, porque a maioria das religiões do mundo pregam que você tem que ser bom aqui para prestar contas na outra vida, mas não existia mais uma outra vida. Então não existia um aferidor de medida, uma divindade que pudesse julgar os valores de quem fazia algo bom ou mal aqui na terra. Então, as pessoas perderam a moral. Homens violentavam mulheres nas ruas, pessoas saqueavam casas, as pessoas se agrediam pelos motivos mais fúteis, porque ninguém mais tinha preocupação em prestar contas a um Deus superior. Junto com isso, veio uma grande depressão, e o livro termina com uma corrida desenfreada, para tentar atiçar a fé, porque a morte, morrendo, levou também a fé das pessoas. Ninguém acreditava que tinha um Deus superior que podia reger a vida das pessoas. Então as pessoas não acreditavam mais. Sem fé, sem esperança, sem comida, as pessoas começaram a desejar a morte. Surgiram várias igrejas, e o slogan delas era: venham para cá, porque aqui vocês vão conseguir morrer. Os falsos profetas que antigamente diziam que eles poderiam promover ou dar a vida eterna, diziam agora: venham para cá, nós prometemos a morte eterna. Ficaram com tanto ódio do cientista, que jogaram ele no Vesúvio, aquele vulcão, e ele não morreu. O livro termina com uma reunião de cientistas de todo mundo, tentando reverter os efeitos da máquina que fazia com que as pessoas morriam. E o autor, esse livro não é um livro cristão, o autor, ele termina o seu livro com uma sentença. Ele diz o seguinte: para muitos, a morte é uma maneira que um Deus cruel escolheu para nos tirar quem amamos, quando na verdade a definição correta da palavra morte é equilíbrio. Uau! Faz sentido, não faz? Mas nem assim eu quero morrer. Faz sentido. Estranho que enquanto eu estou falando aqui, tem gente morrendo. Eu estou chegando direto dos Estados Unidos, pousei em Houston, no Texas. 12 horas depois que eu fui para Boston, teve um furacão no Texas. Falei, me livrei. A minha volta era por Orlando, na Flórida. E o outro furacão veio para Orlando. Eu falei, a morte está correndo atrás de mim. E eu vim para o Brasil, correndo. Nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui, não tem ninguém feliz com a morte, exceto alguém que possa estar com um problema psicossomático, psicológico, ou acossado espiritualmente. Mas ninguém acorda fazendo planos. Se Deus me abençoar hoje, eu vou morrer. Quando o pastor faz uma cerimônia e ele diz, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, até que a morte, ninguém está pensando na morte nesse momento. Ninguém está pensando, é mesmo, né? A morte. Não, está falando de salgadinho, bolinho de queijo, lua de mel, passar o cerol, seguir em frente, e ir embora. Ninguém está pensando em morrer. Eu quero fazer uma brincadeira aqui. Se tiver alguém aqui, não fique chateado comigo, até porque eu já brinquei lá, tem um pastor na minha igreja, e eu quando eu falei isso, ele veio falar comigo, então eu tenho que falar dele. Eu falei, não existe ninguém que acorda, dizendo, se Deus me abençoar hoje, vai haver morte. Ele falou, pastor, eu sou dono de uma funerária. Eu fiquei olhando para ele assim. Aí a minha mente, Cláudio, começou a viajar. Eu imaginei reunião dos empresários.
O pastor fala: querido, levanta a mão aí, Deus vai prosperar o teu negócio. O camarada: vai ter uma chacina, vai morrer muita gente. O único que... O pastor fala, vira uma pessoa que está ao teu lado e diz: Deus vai conceder o desejo do teu coração. Aí ele fala: eu vou te enterrar. Não tem jeito. É necessário, eu estou brincando porque eu brinquei com ele e ele falou assim: se você não for da geração do arrebatamento, você me dá a honra de te enterrar. Eu falei: vou deixar isso escrito com a minha família, mas eu acho que você vai primeiro. E eu, como sou pastor, vou fazer a cerimônia fúnebre. A gente brincou assim, para trazer uma certa leveza, e eu quero trazer uma certa leveza nesse assunto que é tão delicado, porque eu estava lendo a Bíblia outro dia, e eu aprendi que a gente que prega, tem que ler a Bíblia em duas instâncias. A gente tem que ler a Bíblia para pregar, é fato, lógico, que a gente tem que se preparar, nós temos um chamado, temos que ter mensagens para pregar. Mas eu aprendi que se a gente for ler a Bíblia somente para pregar, a gente começa a tentar manipular a Bíblia. A gente começa a olhar cada texto e dizer: uau, isso aqui vai virar. Uau, isso aqui dito com o tom certo, na hora certa, com a trilha certa, vai emocionar. E isso é um perigo, porque aí você pode virar um profissional da fé. Eu tenho pedido a Deus que me dê o coração de pastor de igreja. Eu sou pastor numa igreja, eu sou pastor auxiliar. Na igreja onde eu estou, eu dou atendimento. Eu trabalho com casais, eu trabalho com jovens. E eu tenho pedido a Deus que, por mais que eu viaje, Deus nunca tire de mim o coração de pastor. Porque eu não quero aqui só incendiar você e que você saia daqui com verdades superficiais, dizendo que você vai vencer em tudo, que não vai nada te deter, porque o pastor da igreja vai te encontrar no gabinete, quando você estiver enfrentando a tempestade, e você vai perguntar para ele: pastor, e aquilo que aquele pastor falou? E o pastor está no carro, vai ter que administrar e dizer: querido, ele disse superficialmente, você só não leu as palavras pequenininhas no contrato. A Bíblia está dizendo assim: eu venci, vós vencereis. Mas lá no contrato também está escrito assim: no mundo tereis aflições. É porque ele só falou a parte boa da coisa. A parte ruim é aqui a gente no gabinete. Porque eu atendo maridos que perderam esposa. Eu atendo pais que os filhos estão enfiados nas drogas. Gente que foi criada na igreja. Então eu tenho pedido a Deus que onde Deus me levar, eu não seja refém de um ministério evangelístico. Eu sou motivador, mas eu entendo que o reino tem protocolos, e um dos protocolos proféticos é: você tem que falar o que Deus mandou. Você não tem compromisso com o resultado, que quem salva, quem liberta, quem levanta, quem restaura é Deus, e você não tem nada a ver com isso. E orando, eu pedi: Deus, me enche da tua palavra, fala comigo, conserta áreas da minha vida que precisam ser consertadas. E depois de orar, eu abri o texto, e esse texto que eu li para vocês, saltou os meus olhos, e por incrível que pareça, o que me saltou os olhos não foi Deus avisar a Ezequias que ele ia morrer. Na Bíblia você vai ver dezenas, talvez centenas, de homens de Deus que percebem que a morte está chegando. Quando Davi chega para Salomão e diz: Salomão, meu filho, não se aparte do livro dessa lei, mata Joabe, constrói o templo, segue a Deus, seja fiel a Deus. É fato notório que Davi entende que está perto de morrer. Quando o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, agora só me resta o galardão. É nítido que o apóstolo Paulo percebe que a morte está chegando. Quando Pedro vai ser crucificado, ele diz: eu não sou digno de morrer como meu Senhor, me crucifica de cabeça para baixo. Ele sabe que vai morrer. Quando Estevão está sendo apedrejado, quando a primeira pedra vem, e ele sente o gosto de sangue na boca, ou vê o sangue escorrer pelos olhos, pela testa, e ele sente o impacto da primeira pedrada, ele olha à sua volta, e ele faz uma pequena contabilidade. É notório que ele percebe que, pela quantidade de pessoas e pedras que tem, ele vai morrer. Mas nenhum desses heróis sabe o exato momento em que seu coração vai parar de bater.
Nem um suicida em potencial que pula de um prédio, entra na frente do caminhão, sabe o exato momento em que seu coração vai parar de bater. E aí o que me chamou a atenção não foi a questão da morte. O que me chamou a atenção foi que esse é um dos poucos textos em que Deus manda um profeta avisar um camarada que ele vai morrer, mas ele diz a seguinte frase: põe a tua casa em ordem. E sabe o que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração? E por isso eu quero compartilhar com vocês. Deus colocou no meu coração enquanto eu estava orando e disse: viva hoje como se você fosse morrer a qualquer momento. E aí eu comecei a fazer uma contabilidade e Deus falou comigo. Com você ele pode falar da maneira que ele quiser. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, fala do jeito que ele quiser, age de forma individual, coletivamente. Mas comigo ele falou o seguinte: bom, Marquinhos, se você fosse morrer daqui a 24 horas, o que você faria hoje? É uma pergunta que eu quero deixar para vocês. Se nós soubéssemos hoje, é uma mensagem meio fúnebre, não dá nem para dar glória a Deus, porque não tem nada profético aqui para falar. Se você soubesse que fosse morrer amanhã, eu estou falando 24 horas porque hoje nem cabe, porque hoje é sexta, mas já é sábado, o banco não funciona. Mas vamos pensar que hoje fosse segunda-feira, amanhã fosse terça, porque aí dá tempo de passar procuração, dar senha de banco, né, fazer um testamento, deixar alguma coisa. 24 horas. Se você soubesse que no meu relógio, não sei se confere, tá, no meu relógio vai dar 8 horas e 40 minutos, 20 e 40. Que exatamente às 8h40 de amanhã, teu coração ia parar de bater e você morreria. O que você faria hoje? Bom, deixa eu começar fazendo uma coisa. Quem toca teclado, vem aqui, por favor, e toca alguma coisa. Uma música assim, fica com a música. Ou se não, um piano, isso, um piano, alguma coisa. Mas menos aquela. Aquela da morte, quando está vindo aquela morte com a foice. Tirando aquela. Pastor Antônio Carlos, sabe o que eu comecei a pensar? E a primeira coisa que me veio foi que se eu soubesse que eu fosse morrer amanhã, eu seria mais humilde hoje. Sabe por quê? Porque eu descubro que o verme, ele não escolhe quem foi enterrado com um caixão de madrepérola, ou quem foi enterrado como indigente. Quando a gente morre, o nosso carro, a nossa bela casa, os nossos títulos não servem para absolutamente nada. Nós não temos direito nem de escolher o coveiro. Ninguém pede antecedentes de um coveiro. Esse coveiro sabe descer bem um caixão, uma lápide. Esse coveiro sabe cimentar bem um jazigo. Esse coveiro sabe manusear bem um caixão. Ninguém pergunta isso. Quando a gente vai para o pó da terra, nós somos iguais. Se você passou a tua vida toda comendo carnes nobres, não se iluda. O verme não vai escolher: eu quero esse, porque esse comeu picanha. Esse eu não quero, só comeu o ovo frito. Esse eu não quero, porque ele é vegetariano e eu gosto de carne. O verme não vai pensar isso. Muito pelo contrário, o nosso próprio corpo vai gerar o verme que o vai consumir. Se nós soubéssemos que fôssemos morrer amanhã, nós trataríamos quem está abaixo de nós no campo social de maneira mais... Nós olharíamos as pessoas nos olhos e teríamos mais respeito. Olha o que Jesus disse: considere qualquer um superior a si mesmo. Nós trataríamos com mais respeito as pessoas que nos servem. Nós trataríamos melhor o garçom. Nós trataríamos melhor o camarada que manobra o nosso carro. Nós trataríamos melhor a pessoa que trabalha no mercado, no caixa, a pessoa que nos atende. Nós seríamos mais humildes. A gente olharia para o nosso carro e entenderia que o nosso carro é bom, é bonito, mas Deus nos deu para a gente dar carona. Mas a gente não quer dar carona porque a gente não quer que suje o banco de couro do nosso carro. E Deus está dizendo: louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? O carro vai ficar, a casa vai ficar, a posição social vai ficar, e nós vamos descer, se nós não formos a geração do arrebatamento. Se a gente soubesse que fosse morrer hoje, nós seríamos mais humildes, trataríamos melhor as pessoas.
Eu sempre faço muito laboratório por causa dos meus vídeos, do meu canal Dose de Ânimo. Eu faço muito laboratório. Eu estava fazendo laboratório com um chefe de garçons. E eu citei garçom aqui no começo, não por acaso. Ele disse: rapaz, se você soubesse que um camarada tem que ser bem tratado, é garçom. Ele contou que lá no hotel Copacabana Palace, onde ele trabalhou durante muitos anos, certa vez um magnata do petróleo americano fechou o hotel para dar um jantar. E era um homem extremamente arrogante. E ele chegou lá, dando ordens, gritando, falando aos gritos. E os garçons foram orientados: olha, o homem que está pagando, e está pagando muito caro, então façam o que ele mandar. O camarada decidiu qual era o buffet, e importaram carne, porque era só gente de muito dinheiro que estava reunido naquele jantar. E ele pediu uma carne argentina, para ele em especial. E antes de um brinde, eles foram servindo os pratos, e quando chegou a carne para ele, para mostrar o seu status, gritou com o garçom, botou o garfo na carne assim e disse: que porcaria de carne é essa? Eu estou pagando uma fortuna aqui, vocês me trazem essa carne, está fora do ponto. Eu pedi do ponto para bem, do mal passado para bem, está fora do ponto. Leva essa carne, traz uma carne melhor. E gritando, e o garçom falou: sim senhor. E levou a carne. Quando voltou, ele espetou a carne novamente e disse: passou do ponto, seu idiota! Vocês não sabem nem preparar uma porcaria de uma carne. Ele falou: sim senhor, desculpe. Foi pela terceira vez. Quando voltou, o camarada olhou a carne e falou: agora está no ponto. Mas que carne sem tempero! Vocês não sabem nem temperar uma porcaria de uma carne. O garçom falou: sim senhor. Voltou, chegou para o chefe dos cozinheiros e ele falou que o problema agora é o tempero. E o maître falou: ah, é tempero? Vamos resolver isso. Faz uma fila aqui, faz uma rodinha. Quem é que saca? O maître: eu. Urinaram na carne, botaram a carne na grelha, trouxeram de volta, falaram: senhor, vê agora se está com tempero. Ah, agora vocês aprenderam como é que se faz uma carne. Um magnata do petróleo americano, um bilionário, comeu carne com urina no Brasil porque não é humilde. Isso é tão sério que a Bíblia diz que Deus esconde as coisas dos soberbos e revela aos simples. Tem muita gente que não conhece os segredos escondidos nessa palavra porque são soberbos. Deus não vai deixar-se ser manipulado. Deus está aqui para ser adorado. Se prepare, porque quando você se humilha e você trata o outro superior a você, Deus te coloca em posições mais elevadas. Porque é Deus é quem levanta e é Deus é quem abate. Mas talvez, se nós soubéssemos que fôssemos morrer amanhã, Cláudio, nós seríamos mais humildes hoje. Se nós soubéssemos que fôssemos morrer amanhã, nós não perderíamos tempo com bobagem. Fala a verdade, você estaria com 24 horas para morrer, mulher, brigando com o teu marido por causa daquela toalha molhada? Eu não aguento mais essa toalha! Com essa freada de trator! Eu não aguento mais! Eu vou morrer amanhã! Você estaria? Você estaria falando assim: poxa, olha que a freada é até bonita, é certinha, não é sinuosa, uma reta é a menor distância de 2 pontos, olha só, certinho, ninguém faz igual esse homem. Se você soubesse que fosse morrer amanhã, você não estava brigando com seu marido por causa de bobagem. Você não estaria sendo irônico com a sua esposa. Não estaria. Você não estaria brigando no trânsito. No dia, eu estou lá no Rio de Janeiro, buzinei de brincadeira porque eu reconheci a placa de um carro, de uma ovelha da nossa igreja. Aí ele estava atrás de mim. Poxa, eu fui brincar com ele, eu fiz Bi. Ele abriu o vidro e fez um gesto que eu não posso fazer aqui. Eu estou num choque.
A Lília estava comigo, minha esposa falou, para Marquinhos. Eu falei, não, peraí, não. Bebê, ele fez de novo. Quando eu buzinei a terceira vez, você sabe o que o cara fez? Enviesou o carro e saiu do carro e veio na minha direção, e o meu carro todo filmado, e ele veio na minha direção. Eu abri o vidro e falei, paz, pastor. Eu falei, a casa caiu para tu, querido. Se você soubesse que fosse morrer amanhã, você estaria brigando com alguém hoje porque você levou uma simples fechadinha no trânsito? Outro dia eu estava na casa de vídeo. Minha esposa resolveu comprar umas luzes de emergência lá para casa. Eu moro em Xerém, falta luz direto lá em Xerém, no topo da serra. Minha esposa falou, vamos botar luz de emergência na casa toda aqui. Eu fui lá, fiquei com aquela caixa de luzes de emergência na casa de vídeo. Estou na fila para pagar. Um camarada está na minha frente, mais alto que eu, todo mundo nessa terra mais alto que eu. Ele estava lá. Eu não sei, ele estava algum lado, ele estava, ou demoniado, drogado, algum lado ele estava. Porque ele virou assim, sem querer, e pisou no meu pé. Quando ele pisou no meu pé, eu tirei o pé assim. Você sabe o que ele fez? Ele virou para mim e falou assim, tira o pé debaixo do meu. Eu fiquei olhando assim, sem saber o que responder. Mas como Satanás nunca vem sozinho, sempre manda um secretário, um camarada que estava atrás de mim, que nem era amigo dele, falou assim, não, se é comigo, eu não falo, se é comigo. Fiquei quieto assim, o da frente olhando assim, o de trás, está encarando aí, ainda está encarando, não estou aguentando não. Quase que eu falei, então briga com ele, vai lá. Só que o camarada continuou olhando para mim. O outro falou assim, não estou me aguentando mais não, o de trás. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu catuquei ele e falei assim, amigão. Olha, ele respondeu na linguagem carioca, já de bandido. Qual foi? Eu falei, você pode perdoar o meu pé? Ele tem a mania de ficar debaixo do pé dos outros. Eu aviso ele, mas esse pé não toma vergonha, só vive fazendo isso. Você perdoa o meu pé? Você pode me perdoar? O camarada ficou olhando para mim assim, Olha o de trás. Eu posso ter passado como idiota, eu não posso? Não, eu passaria por idiota se eu tivesse brigado com aquele cara. Pensa depois na cena. Pastor dos vídeos, dose de ânimo, apanha na casa de vídeo. Não era nem na Lacoste, não era nem numa casa, nem numa loja decente. Apanha na casa de vídeo. Eu ia apanhar, ia envergonhar o nome de Jesus, e não ia valer a pena. Sabe o que eu fiz? Eu mantive a paz. A Bíblia diz que a paz a gente tem que procurar perseguir. Você sabia que tem que perseguir a paz? Por isso que existe um ditado que diz que às vezes é melhor ser feliz do que ter razão. Um amigo meu me contou que um homem estava chegando em casa e dois vizinhos estavam brigando. E ele viu a discussão, foi passando. Aí quando ele dobrou a esquina, um dos vizinhos parou. Ele falou assim, tá vendo aquele camarada que eu estava brigando? Falou, vi que vocês estavam brigando. Falou, aquele cara não presta, rapaz. Ele está meio roubando minha luz. Aquele é um safado. Ele falou, você sabia que você tem razão? Falou, tu concorda comigo? Falou, concordo, você tem razão. Dobrou outra esquina, o outro que estava brigando falou, eu não sei nem o que aquele camarada falou contigo. Se ele falou que eu estava roubando a luz dele, mentira. Ele que está roubando a minha água. Aquele cara não vale nada. Ele falou, você sabe que você tem razão? Ele falou, você concorda comigo? Claro que concordo. Quando ele entra na casa dele, a mulher dele está na janela, falou assim, bonito, eu estava te vendo. Veio um camarada, falou do outro, você falou que ele tinha razão. Depois o outro falou que o outro que estava errado, você falou que ele tinha razão. Então a Maria vai com as outras, né? Ele falou, você sabia que você tem razão? Ela falou, você concorda comigo? Ele falou, concordo. Eu quero é ser feliz, não quero ficar brincando por causa de bobagem. Vira para a pessoa que está lá e diz assim, para de perder tempo com bobagem, você tem pouco tempo, você não sabe quanto tempo você tem. A gente não sabe. Se nós soubéssemos que fôssemos morrer amanhã, nós passaríamos mais tempo com os nossos. Nós passaríamos mais tempo com a nossa família. Eu tenho uma filha de 8 anos e é um desafio ser pai de uma criança de 8 anos. Eu já disse para vocês, ela está descobrindo coisas
Outro dia minha esposa falou: Marquinhos, cuidado, você está falando alto demais no carro. Falei: o quê? Porque a gente que fala alto nunca sabe o que fala. Ela falou: porque você está pregando várias vezes, está ouvindo a voz no microfone, quando você chega no carro, você fala alto. Minha filha falou: tá, pai, e cuspindo também. Olha, já descobriu que eu não sou um super-herói. Outro dia ela já chegou para mim e falou assim: pai, tem um menino na minha escola chamado Lucas. Falei: quem? Lúcifer. Ela falou: não, pai, Lucas. Ele falou que eu sou bonita. Falei: eu sei disso já, desde que você nasceu. Ele não está te contando nenhuma novidade. Ela: mas foi diferente, eu gostei. Eu fui na escola, gente, buscar ela. Eu vi o Lucas, um topete assim, andando assim. Falei: ó, disfarçar de anjo de luz mesmo, olha lá. A Sofia ainda teve a coragem de falar: Lucas, ele que é meu pai. Sabe o que o Lucas falou? Fala, tio. Gente, que vontade de matar aquele menino naquela hora. Falei: Jesus, daqui a pouco vai ter alguém na minha porta. Mas enquanto isso não acontece, eu tenho um privilégio de cuidar de uma menina, e é um desafio para pai, ser pai de uma menina. Ela quer brincar comigo das brincadeiras. Pô, pai, foi na feira, não sabia o que comprar. Outro dia ela falou: pai, eu quero te maquiar. Eu falei: não, aí não. Maquiar, não. Vai que tira uma foto, fala: pastor, 12 anos virou drag queen. Não, maquiar não. Outras brincadeiras a gente brinca, pique pega, pique tá, corre para lá, corre para cá. Mas eu tenho aprendido que a gente tem dado coisas em vez de se dar. Eu não quero ser retrógrado aqui não, mas quem não se lembra aqui do tempo que só tinha uma televisão na casa, que o pai coordenava o que se era visto na televisão, o pai decidiu o que as pessoas iam ver, todos ficavam sentados na sala, o pai ligava a televisão, quando dava um momento que ele cismava, ele falava: chega de televisão, pum. Aí você falava: ô pai, eu quero ver mais um pouquinho. Chega. Pai, deixa ver, todo mundo dormir. Mas eu não estou com sono. Se não dormir, vai apanhar. Ai, que sono. Gente, que sono, parece que eu me Rivotril. Olha que sono que deu. Dava um sono instantâneo. O pai chegava, você estava com a luz acesa, ele falou: não dormiu ainda não? Você dormia. Hoje em dia tem pai dando boa noite para o filho pelo WhatsApp. Já vai dormir, o filho no quarto. Vou. Isso quando fala, porque cada vez estamos falando menos. Estamos usando agora os memes, os gestos. Tá tudo bem? Você ora por mim? Por que não me respondeu? Não estão se falando. Mas sabe o que acontece? Lá na minha igreja, recentemente, uma menina de 11 anos foi estuprada por um camarada de 36, da nossa igreja. Sabe por quê? De uma família abastada. O pai dá um celular com internet limitada. Me perdoe os adolescentes, não fiquem com raiva de mim, por favor, eu os amo, e digo isso com amor. Dá um celular com internet ilimitada para o teu filho. Conecta ele com o mundo, porque você não quer perder tempo de se conectar com ele. Porque dá trabalho cuidar de criança, dá trabalho de cuidar de adolescente, dá trabalho. E aí sabe o que acontece? Deixa ele usar o celular, deixa ele criar um Facebook, não se preocupe em colocar um programa espião, não se preocupe em colocar um limitador de conteúdo. E um belo dia vem um desgraçado, e desgraçado que eu estou falando aqui não é palavrão, não é despido de graça, um endemoniado de um pedófilo, e leva a inocência de uma criança. Sabe por quê? Porque o pai estava mais preocupado em assistir seus programas de televisão, mais preocupado em ilustrar o seu carro, mais preocupado em fazer os seus negócios. Você sabia que cada pedido de papai, brinca comigo, é um pedido de socorro do seu filho? Você sabia que quando seu filho está dizendo papai, vem cá, fica comigo, é um pedido de socorro? Se nós soubéssemos que fôssemos morrer amanhã, nós abraçaríamos mais nossos filhos hoje. A gente cheiraria mais esses filhos que fede, não gosta de tomar banho. Adolescente chega uma época que não quer tomar banho.
mas os nossos fedem, mas não fedem. Os outros fedem, mas o nosso... Já notou? Os nossos fedem, pastor, mas não fedem. Minha filha de vez em quando vem, fala: minha filha está fedendo demais, mas vem cá. Agora dos outros, fala: meu Deus, aquele menino, fogo e enxofre, aquele menino daquela irmã. Os outros fedem, o nosso não. José de Alencar, um dos homens mais poderosos no que diz respeito ao ponto de vista financeiro desse Brasil, lutou com câncer durante 23 anos. Na biografia dele, perguntaram: José de Alencar, a tua carreira foi uma carreira fantástica, você conseguiu ser um dos homens mais ricos que a história do Brasil já revelou. O que você mudaria na tua vida? Ele disse: eu venderia tudo que eu tenho, eu abriria mão de tudo que eu conquistei nesses anos todos, para ter um pouco mais de tempo com a minha família. Billy Graham, o maior evangelista que esse século já conheceu, ganhou mais de 1 bilhão de pessoas para Jesus nas suas conferências. Perguntaram para Billy Graham: Billy Graham, o que você mudaria na sua vida? Ele disse 3 coisas. A primeira: oraria mais. A segunda: viajaria menos. E a terceira: passaria mais tempo com a minha família. Eu acho que é uma boa oportunidade, se você está perto de alguém da tua família, aí dar um abraço, dizer que bom que nós estamos juntos aqui. É uma boa oportunidade. É uma boa oportunidade. Salomão vai dizer que a vida é como um vapor. A gente nunca sabe quando será o último abraço. Eu tenho um vídeo na internet que eu gravei em um cemitério, que ele tem muitas visualizações. Sabe quando eu fiz esse vídeo? Eu fiz esse vídeo, por incrível que pareça, ele explodiu uns 3 anos depois de eu ter feito. Mas eu fiz esse vídeo no dia daquele fatídico incêndio na Boate Kiss. E eu vi o repórter entrevistando um homem. O homem chorava tão maneira que ele estava babando. E ele disse: a minha maior tristeza é que ontem, antes de ir para a boate, minha filha quis me dar um abraço, mas como eu não queria que ela fosse à boate, eu não a abracei. E agora eu trocaria tudo que eu tenho, eu daria tudo que eu tenho para conseguir dar um abraço na minha filha, mas nem o corpo dela eu consigo reconhecer. Foi naquele dia, na hora do almoço, que eu saí da minha casa, peguei o meu videomaker, meu filmmaker, e fui no cemitério e gravei aquele vídeo, Entre a Morte e a Vida, Escolha Viver, onde eu digo: valorize enquanto está vivo. Um eu te amo resolve muitos problemas. Um abraço cura muitas dores. Talvez, se você soubesse que fosse morrer amanhã, você abraçaria com todas as forças, você agarraria, você dormiria de conchinha. Ou talvez você não conseguisse dormir, mas abraçado você continuaria. Você diria: acabou. Se nós soubéssemos que fôssemos morrer amanhã, talvez nós falaríamos mais com Deus hoje. Até porque conversar com Ele hoje é numa instância. Conversar com Ele depois da morte é em outra instância. Nós contaríamos nossos segredos sujos hoje, mesmo sabendo que Ele já os conhece. Nós nos consternaríamos, faríamos orações honestas, nós pediríamos perdão pelas ofertas que nós não demos, nós pediríamos perdão pelas vezes que poderíamos estar na casa do Senhor e não estivemos, nós pediríamos perdão pelo momento que nós julgamos pessoas sem conhecer a verdade sobre os fatos, nós pediríamos perdão a Deus por ter exercitado tão pouco a fé, nós pediríamos perdão a Deus por pecados que nunca confessamos aos homens. Nós consertaríamos a nossa vida com Deus, mas a gente pensa que não vai morrer. Então sabe o que acontece? A gente vive dia após dia, e muitas pessoas, e eu espero que não seja o caso de vocês, mas muitas pessoas sobrevivem com 2 horas de culto, quando na verdade não entendem que aqui
é um centro de adoração, e adoração é o maior nível de batalha espiritual que existe. E aqui você recebe aparato e equipamento para você vencer nos dias lá fora. Mas pessoas que só vêm para 2 horas de culto, normalmente estão no nível de desidratação espiritual, porque elas sobrevivem só de momentos. O culto nunca pode acabar, a adoração nunca pode acabar, porque Deus nunca deixa de ser Deus. Mas a gente cada vez ora menos, porque o tempo está cada vez mais corrido. A gente lê menos a palavra. Hoje nós temos na internet, porque antigamente tinha caixinha de promessa. As pessoas levantavam pela manhã e diziam: preciso ler a Bíblia, caixinha de promessa. Os que esperam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Ô Senhor, obrigado por essa palavra, vou trabalhar. Segundo dia: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Obrigado, Senhor. Terceiro dia: raça de víbora. Ih, pensei naquela irmã mesmo hoje. É aquela irmã da igreja lá, raça de víbora, Jezabel, é aquela Jezabel. Vou orar por ela, Senhor. Amém. Vamos orar. Café da manhã: Senhor, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A Bíblia diz que Jesus, em João 10:30 ele vai dizer: eu e o Pai somos um. Jesus vai ensinar o modelo da oração do Pai Nosso, que é um protocolo de oração, exaltando a santidade de Deus, declarando que tudo que nós temos, Deus que dá, declaramos que nós temos que perdoar para sermos perdoados, e termina dizendo: porque teu reino, o poder e a glória. É um modelo de oração, é um padrão para que nós possamos ter um relacionamento, mas ele dá uns protocolos de oração. A Bíblia vai dizer, no entanto, que Jesus, nesses 3 anos que ficou entre os discípulos, comumente, constantemente, ele chamava os discípulos para orar, e ele reclamava que os discípulos tinham dificuldade com oração. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês: se o mesmo Jesus que diz que em João 10:30, eu e o Pai somos um, na frente dos discípulos, provavelmente ele orava de maneira convencional, como nós oramos aqui na igreja, sem falar da intimidade de ninguém, sem revelar nomes. A gente não ora aqui: Senhor, tira todo o pecado, inclusive o da irmã fulana que está aqui nessa noite. A gente não ora assim. Jesus orava de maneira protocolar. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu gosto de entrar dentro da mensagem assim, 3D. Você acha que Jesus precisava, quando ele se retirava, porque a Bíblia vai dizer que muitas vezes Jesus se retirava para orar sozinho. Vamos pensar aqui: Jesus sozinho precisava, com Deus, que ele era um, falar: Pai, eu estou aqui na tua presença agora, eu quero te louvar na beleza da tua santidade, eu quero declarar. Jesus precisava. Eles eram um. Jesus podia perfeitamente falar com Deus assim: oi, e Deus, fala. Aí Deus: e aí, tudo bem? Aí Jesus: tudo bem, graças a Deus, que inclusive é. E como é que estão as coisas aí? Deus perguntava, Jesus falava: só o sangue, que vai ser o meu, inclusive. Porque está difícil. Olha a tropa que eu arrumei aqui para trabalhar: Pedro, Tiago, João, uns pescadores bravos, um ladrão que está me roubando as ofertas, Judas, um que não tem fé, Tomé, o outro é cobrador de imposto. Estou com uma turma aqui que só Jesus, que sou eu. Aí Deus podia falar: fica tranquilo, Deus é contigo, que sou eu. A gente termina a oração hoje, a gente fala como? É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Jesus precisava terminar uma oração assim: Senhor, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de mim, amém? Não, ele podia falar: acabei. Aí Deus falou: acabou? Acabou. Deus falava: então tchau, vai com Deus. E Jesus falava: e você fica com Deus, que por acaso é. No entanto, sabe o que Jesus vai dizer para Pedro? Pedro, Satanás me pediu a tua cabeça, me pediu para te cirandar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti. Sabe o que é rogar? Orar com desespero.
orar com súplicas, orar como se fosse o último momento, orar com todas as suas forças, orar com toda a sua fé, é rogar a Deus. Sabe qual é o nosso problema? A gente não pensa que vai morrer, então a gente não tem muita preocupação de falar com Deus hoje. Aí precisa vir um filme como esse, Quarto de Guerra, para fazer a gente se lembrar que a gente tem lugar para tudo. A gente tem lugar para nossos diplomas, tem lugar para os nossos troféus que a gente ganha, nossas condecorações. Cadê o lugar na nossa casa que nos remete a Deus? Deus quer idolatria? Claro que não. Deus quer santo? Não. Mas qual lugar na tua casa que quando você passa você lembra, opa, quem manda nessa casa aqui é Deus? Qual o lugar da nossa casa, já que nós temos lugar para tudo? Você vai ver em 2 Crônicas 7, no versículo 11, antes daquele 14, que o 14 é conhecido: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e se converter dos maus caminhos, e buscar a minha face, eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Só que no 11, sabe o que ele vai falar para Salomão? Salomão, eu ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar de sacrifício. Deus escolhe lugares. Eu descobri que na minha casa tem uma escada, que leva ao segundo andar, onde ficam os quartos lá de casa. E eu descobri que aquela escada ali é um lugar bom para eu ficar, para orar. É meu monte. Por que a escada? Primeiro porque eu não consigo ficar de pé. Mostra o quanto eu sou pequeno, tem um teto sobre mim. E eu vou para ali, para aquela escada, começo a falar com Deus, daqui a pouco começo a sentir a presença de Deus, começo a chorar. Sofia já fala: pai, está com cara de escada hoje. Você foi na escada? Eu falo porque minha esposa já ensinou ela a não me interromper quando eu estou na escada. Foi na escada hoje? Fui, filha. Ah, tá. Um dia minha filha chegou e falou: pai, tirei 3 Barbies, inclusive aquela Barbie grávida que eu gosto. Botei ela pro canto de cá. Não tem aquele puff rosa? Falei: aham. Ela falou: é a minha escada. Se nós soubéssemos que fôssemos morrer amanhã, nós oraríamos mais hoje. Mas sabe o que a gente faz com Deus, gente? Vamos fazer uma aplicação aqui sem ser herege, já estou terminando. Não é falta de educação deixar as pessoas falando sozinhas? A Bíblia diz que quando um coração quebrantado vai diante de Deus, Deus se levanta do trono. Lógico, é uma maneira humana, já que Deus não está preso a espaço, a tempo, de demonstrar o retorno de um relacionamento de Deus para a gente. Então você vai orar. Aí digamos, você dobra o teu joelho: Senhor, eu vim te buscar. Deus, que tem o universo para controlar, a vastidão do mundo, tudo sob seu controle. A Bíblia diz, ele se levanta do trono. É uma maneira de mostrar que ele presta atenção, que ele pode ver tudo ao mesmo tempo e ele presta atenção. Aí vamos fazer aqui, vamos humanizar a coisa, só para você entender, de maneira prática, o que a gente faz com Deus. Muitas vezes, Deus, eu vim te buscar, e Deus vai, levanta do trono. Quando vem a adoração, a Bíblia diz que a adoração sobe como fumaça. É uma analogia, mas a Bíblia diz isso, sobe como incenso, e Deus sente. Em Hebreus vai dizer sobre os anjos ministradores, são aqueles que levam as orações, e se chega como fumaça, os anjos começam a soprar, e Deus cheira a fumaça que veio da oração. E a Bíblia diz que o outro ato, depois disso, é ele estender as suas mãos. Isso significa resposta para a oração. Mas sabe o que a gente faz comumente? Deus, eu estou aqui, eu não vim te pedir nada, eu só quero pedir a tua presença. Já pediu, olha só, já pediu. Senhor, não existe coisa melhor do que estar na tua presença. Não existe coisa melhor do que te buscar. Sabe o que a gente faz? Pensa na cena, Deus poderoso está no céu assim, ó. Os anjos ministradores estão assim, ó. Fala, meu amigo. Como é que você está? Se eu estou ali, pode falar. Não, pode falar à vontade, eu estou de bobeira. Vamos pensar na cena aqui?
Ó Deus no céu. Cadê a fumaça que estava aqui? Os anjos estavam soprando. Deus olha para o anjo, com asma. Estou fumando. Os anjos. Aí Deus fala assim: ué, mas cadê o camarada aqui? Aí o anjo fala assim: promoção da Vivo, 1000 minutos para falar de graça. Nada tira da minha cabeça que Deus é maior em amor do que em poder, porque se fosse em poder, triturava a gente. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Sabe o que Deus faz? Ele fala: é meu garoto. Só tem um problema: minhas mãos estavam estendidas, e aquela bênção que ele está procurando há muito tempo seria liberada agora. Mas deixa ele ficar com a promoção da Vivo, deixa ele ficar com a promoção da Claro. É uma pena, ele poderia estar no lugar da bênção. Se nós soubéssemos que fôssemos morrer amanhã, nós oraríamos com todas as nossas forças hoje. E para encerrar, se nós soubéssemos que fôssemos morrer amanhã, nós liberaríamos perdão e pediríamos perdão. Nós consertaríamos todas as nossas demandas. A gente ligaria para pessoas que a gente não fala há anos e diria: querido, não importa o que aconteceu, eu te perdoo, me perdoe, vamos resolver essa pendência, vamos acabar com esse negócio, vamos acabar com essa rusga, vamos parar com essa briga por causa desses R$200, vamos acabar com essa briga porque você falou mal do meu cabelo, vamos parar com essa briga porque você falou que eu engordei ou porque eu emagreci, vamos parar com essa briga porque você comprou o mesmo vestido que eu na Renner, vamos parar com essa briga, eu te perdoe, você me perdoe, vamos acabar com esse negócio, vamos acabar com essa batalha, porque você não concorda teologicamente com alguns posicionamentos meus. Olha, eu quero te confessar, minha esposa, eu tive uma vida dupla durante algum tempo. Eu quero te confessar, meu marido, eu errei com você, eu fui irônica, eu te traí também, eu não cumpri os meus votos. Talvez nós faríamos uma fila, e o pastor Antônio Carlos teria um grande problema, que teria uma fila de pessoas pedindo perdão e dizendo: pastor, eu preciso de um gabinete urgente, porque eu preciso confessar para o anjo da igreja, para que eu no reino espiritual seja liberado, porque eu preciso confessar, eu fiz isso, eu deixei de fazer isso, eu fui a lugares que eu não deveria ter ido, eu fiz alianças que eu não deveria ter feito, eu caminhei por lugares que entristeceram o coração de Deus. Pastor, me ajuda, ora por mim, eu preciso ser liberado, porque a qualquer momento o meu coração vai parar de bater. Mas sabe qual é o problema, queridos? Ninguém acorda fazendo planos para morrer. A morte não manda avisos. Por isso mesmo, que essa palavra se fixe no teu coração. Põe a tua casa em ordem. Qual área da tua vida que precisa ser tratada urgentemente? Que tipo de acerto você precisa fazer hoje? Que tipo de posicionamento você deve tomar hoje? O que você tem feito que você tem que deixar de fazer hoje? O que você tem falado que você não deve mais falar?